Bom, então, hoje a gente vai dar continuidade, né, à nossa matéria da MP3, que trata de escoamentos em superfícies livres, e a gente vai começar o estudo das estruturas de controle, tá, desses escoamentos. As estruturas de controle, elas são estruturas que permitem, né, uma mudança aí no regime de escoamento, né, e permite também a medição da vazão desses escoamentos, tá? Normalmente, as estruturas usuais para controle são orifícios, bocais de tubos curtos e vertedouros, tá? Então, a gente vai fazer o estudo aí dessas estruturas, né, aplicada aos canais que a gente já viu, né, que são os nossos modelos de escoamento em superfície livre, e vamos ver aqui por que é utilizado. Mas na semana que vem, eu estou pretendendo, e vou ao laboratório, vou gravar as nossas práticas, porque tem umas aulas que eu quero mostrar para vocês utilizando o canal do laboratório. Então, vai ser meio interativo, né? Eu vou lá essa semana que vem, gravo e coloco aqui junto da teoria para poder a gente fazer a análise, né, conjunta para que vocês vejam na prática realmente a coisa acontecendo. Então, assim, hoje a gente vai falar primeiro de orifícios, tá? E depois a gente dá continuidade. Os orifícios, eles são perfurações de perímetro fechado, tá? Geralmente com uma geometria bem definida. E esses orifícios, eles se encontram na parede ou no fundo de um reservatório, ou então na parede de um canal ou conduto sob pressão, né? Um conduto pressurizado. E através dos orifícios vai escoar líquido, né? Vai escoar líquido em virtude da energia potencial ou cinética, né, que ele possui. Então, ou ele pode ficar em repouso, né, ou ele vai estar em movimento por conta da energia cinética que possui. Então, assim, a descarga livre, existem dois tipos de descarga. Só responder aqui. Continuamos na busca da data. A descarga ela pode ser livre, tá? Que é quando o escoamento ele vai para a superfície com pressão atmosférica, ou seja, um orifício em um reservatório que está aí liberado para a atmosfera, né? Ou ele pode ser também de descarga afogada, que é quando a gente tem um orifício submerso, ou seja, o escoamento ele vai de uma seção com o fluido para uma seção com o mesmo fluido, tá? A diferença é essa aqui. Eu posso ter um orifício em um reservatório que ele simplesmente jogue água para a atmosfera, ou eu posso ter um orifício que, por exemplo, interligue dois reservatórios. Aí eu tenho aqui um com nível mais alto, outro com nível menor, e esse fluido ele pode passar para cá, né, até que haja o equilíbrio. Então, aqui está a demonstração gráfica dos orifícios, né? Um orifício de descarga livre, tá? Nós temos a altura da água, né? Que é a nossa carga aqui do orifício, que é a distância entre o nível da água do reservatório e o centro geométrico do orifício, tá? Bem na metade mesmo dele, e aqui a vista frontal. Lembrando, sempre com geometria fechada, né? Sempre com perímetro fechado. Sempre com perímetro fechado e com geometria bem definida, tá? O coeficiente de redução de velocidade, ele existe porque a velocidade real na saída do orifício, ela é menor do que a teórica, uma vez que a equação da velocidade teórica, que é a equação de Torricelli, ela não considera as perdas que sempre são existentes. Nenhum escoamento ele é ideal, e em todo escoamento, seja ele do que for, vão haver perdas, né? Seja ele do que for na vida real, né? Vai haver perdas aí, tá? Para que aconteça, enquanto estiver acontecendo tal escoamento. E aí, o coeficiente de velocidade, né, de redução de velocidade, ele vai ser a relação entre a velocidade real na seção contracta, né, na saída da seção, e a velocidade teórica, que essa velocidade V2 é a velocidade teórica
calculada pela equação de Torricelli. Então, isso aqui é a velocidade real. E isso aqui é a velocidade teórica que a gente utiliza, calcula, né, utilizando a equação de Torricelli. Tá? O valor prático para esse coeficiente de redução de velocidade, ele é bem próximo de 1. Na verdade, a redução não é tão significativa assim, tá? Mas ele é em torno ali de 0,985. O coeficiente de descarga, ele nasce de uma relação entre o coeficiente de velocidade e o coeficiente de contração, tá? Da veia. Então, a vazão, ela é dada pela seguinte relação. Vazão, a gente sabe que é a área vezes a velocidade. Lá na saída, né, na seção 2, na veia contraída, na veia contracta, acho tão bonito esse nome, contracta, a gente tem que a velocidade é a velocidade real, né, e a área é a área da seção contraída. Então, o que é que a gente vai ter? A gente tem que a velocidade, a vazão vai ser a área 1, né, vezes o coeficiente de contração, que nada mais é do que, já que o coeficiente de contração é a relação entre a área 2 e a área 1, né, que é a seção não reduzida, então a área 2 é CC vezes a área 1. Aqui, isso aqui é a nossa área 2. E a velocidade real, o coeficiente de redução de velocidade é a velocidade real pela velocidade teórica. Né? Então, a velocidade real vai ser o CV vezes a velocidade teórica. E a velocidade teórica, Torricelli. Torricelli raiz de 2GH. Então, isso aqui é o nosso V2 real, tá? Só fiz substituir. Organizando isso aqui, a gente tem área, coeficiente de redução de contração, coeficiente de redução de velocidade e a raiz de 2GH. Essa área aqui é a área do orifício. É a área da seção orifício. Da seção antes da contração. O 2G é constante e o H é a altura, é a carga lá do nosso nível da água até o centro do orifício. Então, é uma dimensão conhecida, assim como as dimensões também do orifício. Então, a única coisa aqui que a gente que tem diferente são os coeficientes de contração e de redução de velocidade. Portanto, eu defino o produto entre CC e CV como coeficiente de descarga, tá? Lembrando que o coeficiente de descarga é uma taxa de vazão, né? E aí, o valor médio prático dele é de 0,61, que é exatamente o produto entre os valores práticos, que o valor prático do CC é 0,62 e o valor prático do CV é 0,985, né? 985. Então, 985 vezes 0,62, o nosso coeficiente de descarga aqui, ele dá igual a 0,61. Então, tanto a gente pode adotar o valor prático, médio prático, como a gente pode também calcular através de tabelas, tá? Com a fórmula do CD definido, a gente pode chegar até a formulação geral para pequenos orifícios de parede delgada. Aqui a gente só está falando de orifícios ainda de parede delgada, tá? Então, a gente sabe que a vazão, né, a vazão aqui, ó, é área vezes velocidade, era o A2 vezes o V2R, né? Então, se o CC vezes o CV a gente chamou de CD, é CD vezes a área raiz de 2G, né? Isso aqui, CC vezes o CV, a área do orifício e a raiz de 2GH, né? Que é a velocidade teórica. H é a altura, né? A carga sobre o centro. A é a área do orifício, todo mundo aqui em unidades do SI, né? O CD é o coeficiente de descarga, G,
a gravidade que vai ser a nossa vazão. Então, essa é a fórmula geral para pequenos orifícios. A vazão de descarga é o coeficiente de descarga vezes a área do orifício, vezes a raiz de 2GH. Lembrando isso aqui para descargas livres, tá? Porque a gente tem que considerar a equação de Torricelli lá para... A gente considerou a equação de Torricelli, né, para descargas livres. Então, a gente tem aí essa relação como sendo a lei dos orifícios, também conhecida como lei dos orifícios, tá? E aqui são algumas tabelas que relacionam os coeficientes, né, de contração e o coeficiente de redução de velocidade e também o coeficiente de descarga. São 3 tabelas que a gente pode utilizar para encontrar os valores desses coeficientes através do valor da carga e do diâmetro do orifício. Lembrando, isso aqui só vale para orifícios circulares. Tá? Então, conhecendo o diâmetro do orifício e a carga, a gente consegue encontrar o coeficiente de contração, de redução de velocidade e também o coeficiente de descarga, tá? Lembrando que o coeficiente de descarga, ele é o produto do CC com o CV, tá? E essas tabelas aqui, elas foram retiradas do livro do Azevedo Neto, tá? De 2015, e elas são, né, bem limitadas até, porque a gente tem aqui valores de carga e valores de diâmetro bem reduzidos, mas são orifícios circulares, né? Em pequenos orifícios, na verdade, a gente não tem muita variabilidade mesmo com relação a isso, né? Dependendo aí, a gente tem aí até 10% da carga para poder variar esses nossos parâmetros. Aí aqui eu trouxe um primeiro exemplo para a gente brincar um pouquinho, tá? Sobre a respeito dos nossos orifícios. Vamos lá. Determinar o diâmetro de um orifício circular pequeno, localizado a 5 metros da borda superior de um reservatório que escoa uma vazão de 2,5 litros por segundo. Adotar o valor médio para o coeficiente de descarga. Então, quando eu falo que é para adotar o valor médio do coeficiente de descarga, o CD médio, né, vale 0,61. Então, se eu quero o diâmetro, o que é que eu tenho aqui, né? Eu sei que o orifício é circular e é pequeno e está localizado aí a 5 metros da borda superior do reservatório. Então, a minha altura de carga aqui, ela é 5 metros. A vazão que escoa, 2,5 litros por segundo. E o valor do coeficiente de carga é o valor médio. Então, aplicando a lei dos orifícios, a gente sabe que vazão é igual ao coeficiente de descarga, vezes a área do orifício, vezes a raiz de 2 vezes G vezes H. Porém, a vazão ela é 2,5, mas é em litros por segundo, então eu tenho que transformar em metros cúbicos por segundo. O CD 0,61, a área eu não sei quem é, e a raiz de 2GH, 2 vezes gravidade, altura 5 metros. Logo, a nossa área aqui, em metros quadrados, será meio dividido por 1.000, dividido por 0,6, dividido pela raiz de 2 vezes 9,81 vezes 5. A área aqui foi de 4,21 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, tá? Que dá uma área aqui de 4,21 centímetros quadrados, né? Multiplicando aqui por 10 a oitava. Por 10 a quarta, perdão. Então, se a área é isso aqui, quem é a área do círculo?
A área do círculo é π vezes o diâmetro ao quadrado, dividido por 4. Eu vou utilizar logo a área em centímetros para encontrar o diâmetro também em centímetros. Π de 2, tá? D ao quadrado. Fui pensando no 4 aqui do denominador. Π de 2 sobre 4. Então, o nosso diâmetro aqui em centímetros vai ser isso, 4,21 vezes 4 dividido por π. Aí dá a resposta 2,32 centímetros, tá? Então, o nosso diâmetro aqui foi 2,32, que confirma a nossa hipótese do orifício pequeno, né? A gente viu lá que a dimensão do orifício, ela tem que ser até 10% da carga. A carga aqui é 5 metros, 10% disso, 50 centímetros, né? Inferior aí aos 10%, totalmente dentro do conceito de pequeníssimo orifício no caso, tá? Esse foi um exemplo bem clássico, só mesmo de aplicação das fórmulas, para a gente ir se acostumando a trabalhar com a lei dos orifícios. Os orifícios, né, eles, aqui até então a gente falou de orifícios com descarga livre, né, a gente pode ter também orifícios afogados em paredes delgadas. O que é que acontece para o orifício ele ser afogado? O orifício ele é afogado quando a veia ela escoa dentro da massa líquida. Tá? A gente já tem massa líquida escoando de um tanque cheio para outro tanque menos cheio, digamos assim, tá? O fenômeno da contração na veia permanece acontecendo, porque na hora que o fluido encosta na parede, tá, delgada, acontece o mesmo tipo de, o mesmo fenômeno da contração. E aí, nesse caso, a equação de Torricelli, ela é mantida, a gente mantém a equação de Torricelli, mas a carga, H, ela deve ser considerada como a diferença entre as cargas de montante e jusante. É como se fosse o nosso ΔH. Né? A gente tem aqui uma célula passando para outra através do orifício. Como o orifício é pequeno, então a gente considera a mesma velocidade também. Só que aqui a nossa altura, eu vou ter um H1, que é a altura do nível desse primeiro, e vou ter aqui um H2. Na hora que essas alturas se igualarem, a velocidade se anula, porque aqui é um movimento natural. Eu não tenho nenhuma energia somada para que ocorra o escoamento do menor nível para o maior, tá? No máximo aqui, elas vão se igualar, que quando as alturas forem iguais, a diferença entre eles dois, que o H é exatamente essa diferença aqui, vai ser nula, então a velocidade vai ser zero, tá? Então, a gente permanece utilizando a equação de Torricelli para essa situação. A diferença entre os coeficientes de descarga, né, ela vai ser desprezível vai ser desprezível para os problemas práticos. Praticamente, realmente não tem essa diferença, então a gente continua utilizando o mesmo valor que a gente utilizava lá no coeficiente de descarga em descargas livres. Então, é isso aqui que eu estava falando. A gente tem dois elementos, né, dois reservatórios, e aí existe aqui a transposição, né, de fluido de um reservatório para outro através de um orifício de parede delgada. Existe a contração da veia do mesmo jeito, então as partículas aqui são consideradas com a mesma velocidade e o nosso H da equação de Torricelli vai ser a diferença entre o nível de montante e o nível da água de jusante. Lembrando que o H é sempre a altura do nível da água até o centro do orifício, tá? Então, a nossa lei dos orifícios aqui, a única coisa que muda é que o H passa a ser a diferença entre a carga de montante e a carga de jusante, tá? Essa é a diferença entre orifícios de descarga livre e orifícios afogados. E aí, aqui eu trouxe um exemplo 2 também, só para a gente fazer, né? Comparando aí com os coeficientes de descarga obtidos pelo valor médio e o valor tabelado, né? Que são aquelas tabelas lá. Então, calcular a vazão que passa pelo orifício circular afogado de diâmetro 6 centímetros, mostrados na figura abaixo. Então, aqui já foi dado o diâmetro.
diâmetro de 6 centímetros. Compare os valores obtidos ao adotar o valor médio e o valor tabelado para o coeficiente de descarga. Então, a gente sabe quanto é o diâmetro e a gente sabe quanto vale as alturas. Aqui 2,6 e aqui 0,6 metros, né? Então, a gente vai utilizar a equação dos orifícios também para orifícios afogados. Colocar aqui, diâmetro igual a 6 centímetros, que é igual a 0,06 metros. Vou fazer aqui, utilizando o valor médio de CD, que é o coeficiente de descarga. O valor médio dele é 0,61. A gente viu aí já anteriormente. Então, a nossa vazão vai ser igual ao próprio 0,61 vezes a área, π, diâmetro ao quadrado dividido por 4, vezes a raiz de 2 vezes 9,81, vezes o H, que vai ser 2,6 menos 0,6. Então, nossa vazão aqui vai ser igual. 2,6 menos 0,6, 2. Vezes 2, vezes 9,81, raiz da resposta, vezes 0,06 ao quadrado, dividido por 4, vezes π, vezes 0,61, 3,41, na verdade, 3,42, vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Ou seja, uma vazão aqui de 3,42 litros por segundo, tá? Se a gente usar o valor tabelado de CD, a gente tem que descobrir quanto é esse valor tabelado. O que é que nós sabemos? Que a altura é 2 metros, né, que é a diferença entre 2,6 menos 0,6, a altura 2 metros, e o diâmetro 6 centímetros. Aí eu vou voltar aqui na tabela e vou procurar. Coeficiente de descarga é essa tabelinha aqui. A altura, a carga, 2 metros. E a altura do diâmetro do orifício, 6 centímetros. De 6 centímetros aqui para 2 metros, ó, 0,608, tá? E aí eu levo lá e calculo agora com esse valor. 0,608. Mesma coisa, agora é só substituir. Vazão vai ser 0,608 vezes π, vezes 0,06 ao quadrado sobre 4, vezes a raiz de 2 vezes 9,81, vezes 2, que é a nossa carga já em diferença aqui, tá? Porque não ia caber a subtração. Então, raiz 4 vezes 9,81, 0,06 ao quadrado, dividido por 4, vezes π, vezes 0,608. Espera aí que eu coloquei a calculadora em radiano aqui sem querer. 9,81 vezes 2 vezes 2, raiz, 0,06 ao quadrado, dividido por 4, vezes π, 0,608. Deu uma diferença tão grande, 10,77 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Deixa eu ver se eu errei na conta aqui dessa outra. A primeira eu acho que deu diferente. Eu acho que eu posso ter errado aqui, deixa eu só refazer. 2 vezes 2 vezes 9,81, raiz quadrada, vezes 0,06 ao quadrado, dividido por 4, vezes π, vezes 0,61.
Eu fiz a conta errada. Deu 10,8 aqui. Sorry. 10,80 vezes 10 a menos 3, 10,80, então, litros por segundo, tá? Bem próximos às vazões, utilizando o valor médio, né, teórico, e utilizando aí o valor tabelado, tá? Então, a diferença realmente está ali na segunda casa decimal, uma diferença bem pequena, que na prática, basicamente, não tem, né? Então, a gente pode, sim, utilizar o valor médio do coeficiente de descarga sem problema nenhum. Quando a gente trata de orifícios de grandes dimensões, né, orifícios grandes, as partículas que atravessam o orifício, elas não possuem mais a mesma velocidade. Tá? Agora, a gente vai ter um campo de velocidade atuando no decorrer do orifício. Então, com isso, a gente não pode mais considerar uma única carga H. Né? A gente vai ter que fazer a discretização dessas alturas. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai calcular considerando várias faixas horizontais de alturas bem pequenas, de alturas diferenciais. Então, a gente vai saber a largura do orifício, né, e a carga H sobre todos os elementos, sobre todos os trechos elementares diferenciais, que a gente vai chamar de DH. E aí, para saber a carga desse elemento, eu aplico a lei dos orifícios para aquela pequena faixa. Vai ser tipo assim. Está aqui o meu reservatório. E meu orifício, ele agora tem uma dimensão significativa, né? Uma grande dimensão, tá? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou partilhar aqui toda essa estrutura em várias faixas horizontais de altura DH, né? Cada uma dessas aqui vai ser um DH diferente. E eu vou ter várias alturas lá do meu nível da água até o centro de cada faixa elementar dessa, tá? Então, a vazão que vai ter em cada faixa dessa vai ser dq, também é uma vazão elementar, né? Do coeficiente de descarga, vezes a área do orifício, agora vai ser dada, né? Eu vou dividir um super orifício em diversos mini orifícios aqui. Cada orifício desse com a altura elementar. Meus queixos estão doendo tanto, de tanto que eu já falei hoje, e a minha largura não vai mudar. Então, a área dele é B vezes DH, né? Raiz de 2GH. Então, é isso aqui, ó, né? Um desenho um pouco mais bonito, né? A largura do orifício é B, a dimensão dele agora é significativa, a tal ponto de mudar o perfil de velocidade, agora as velocidades são diferentes, e aí a gente vai ter uma série de alturas aí. O H1 é a altura superior, né, do orifício, o H2 a inferior, e o H ele vai variando entre H1 e H2, vai depender da faixa que a gente está pegando, tá? Com isso, a descarga total, né, a vazão total, ela vai ser dada pela integral da função. Se eu tenho o cálculo em várias faixas e quero saber o somatório, soma é igual à integral disso aqui, né? Então, a gente vai integrar a nossa função, vazão, em toda a extensão do orifício, desde o H1 até o H2, né? Que ela vai variando, é onde varia aí a nossa altura. Então, a vazão, ela vai ser a integral definida, né? De H1 a H2, da lei dos orifícios. Então, coeficiente de descarga é constante, a largura é constante, e a raiz de 2G também é constante. Fica uma integral simples de raiz de HDH, né? Integral de H elevado a 1 meio. E isso dá H elevado, 2/3 de H elevado a 3 meios, né? É a integral de H elevado a 1 meio. Então, como a gente tem uma integral definida, maior menos o menor, tá? Essa é a equação dos orifícios para grandes dimensões. Então, se a gente substituir o B, né, que a gente tem que a área
é base vezes a altura. E a altura é a diferença do H2 menos o H1, né? Então, o nosso B é igual à área dividido pela diferença aqui entre H2 e H1. Vou pegar isso e vou jogar bem aqui, tá? Aí a gente vai ter a lei geral para os orifícios de grandes dimensões. 2/3 do coeficiente de descarga, tá? Do coeficiente de descarga vezes a área do orifício, vezes a raiz de 2G, vezes a diferença aqui, H2 menos H1, cada um elevado a 3 meios, dividido por H2 menos H1. Complica só um pouquinho, mas a gente consegue também estabelecer uma lei dos orifícios aqui para, né, grandes dimensões. Tá? Então, assim, a contração incompleta da veia, ela acontece quando a posição, né, dos orifícios, ela é favorável para isso. A contração completa, eu vou fazer aqui, depois eu vou apagar, tá? A contração completa, ela acontece quando o orifício está bem afastado de uma das bordas, e aí eu tenho a contração acontecendo aqui em cima e aqui embaixo, tá? A contração incompleta, ela vai acontecer quando o orifício está muito próximo a uma borda, e isso faz com que ela não consiga contrair direito, o orifício está no fundo, e aí a veia passa reto, né? Porque ela não consegue contrair, porque já tem ali uma parede, né, para receber essa veia totalmente. Então, são posições particulares, né, dos orifícios que vão afetar a contração da veia, e pode afetar de forma só modificando ou até mesmo suprimindo, e isso causa uma alteração na vazão, e também um aumento da pressão na saída, tá? No caso dos orifícios abertos, que a gente tem descarga livre, se ele tiver junto ao fundo ou às paredes laterais, é indispensável essa correção, tá? E a correção, ela acontece da seguinte forma, vai mudar de acordo com a geometria, tá? Para os orifícios retangulares, o novo coeficiente de descarga vai ser o coeficiente de descarga médio, né, o 0,61, vezes 1 mais 0,15 vezes o K, onde o K depende da posição, da localização do orifício. Se o orifício, né, que ele é dado pelo perímetro da parte onde há supressão, ou seja, a parte que não houve a contração da veia, dividido pelo perímetro total do orifício. Aqui são as três situações em que um orifício retangular pode causar contração incompleta, tá? Aqui ele está encostado só no fundo, né? No fundo na lateral e no fundo e nas duas laterais, tá? É muito raro acontecer um caso como esse, que ele está encostado só nas laterais e afastado do fundo, não é conveniente. E aí, a veia está aqui, ó, a parte de cima faz a contração, mas a parte de baixo não faz, porque existe um contato aqui entre a água, né, e a superfície de baixo. Então, o K, ele vai depender das dimensões do orifício e onde ele faz contato. Se fizer contato só com o fundo, o K vai ser dado pela maior dimensão, dividido por 2 vezes a soma das duas, dividido pelo perímetro, né? É o perímetro que está suprimido, dividido pelo perímetro completo. Então, aqui é só B, pelo perímetro completo. Se for fundo e parede, vai ser B mais A, dividido pelo perímetro. Então, A mais B dividido por 2 vezes A mais B, né? Que fica 1 sobre A mais B. Fica 1 sobre 2, na verdade. Quando a gente tem fundo e 2 paredes, aí vai ser 2 vezes o A mais o B, né, o copinho, dividido pelo perímetro também total do orifício. Então, a gente tem que fazer esse fator aí de
correção. Quando os orifícios são circulares, a correção é um pouco mais simples, tá? Também tem, né, ao invés de ser 0,15 é 0,13, e o K aqui, ele é tabelado também, né? Quando ele é junto a uma parede lateral, apenas, tá aqui o reservatório, ele é junto só aqui, ó, a uma parede lateral é 0,25. Quando ele é junto ao fundo, ou seja, aqui também é 0,25. Ao fundo e a uma parede lateral, aqui, ele é 0,5. E quando é ao fundo e duas paredes laterais, ou seja, é um negócio assim bem feioso. Fazer primeiro o círculo, depois eu faço o reservatório ao redor, é mais fácil. Um super orifício aqui, o K vai ser 0,75, tá? Essas são as correções para quando existem a contração incompleta da veia para o coeficiente de descarga. Então, corrige o coeficiente de descarga antes de jogar na lei dos orifícios para calcular a vazão, tá? Porque vai alterar a vazão aí com essas mudanças. Falar um pouco sobre o vórtice, né, ou vórtex, que a gente vai aplicar esse conceito lá na frente, lá em saneamento 1, quando a gente estiver estudando os reservatórios, a gente acaba comentando aí medidas para evitar o acontecimento do vórtice, né? O vórtice, ele nada mais é do que um redemoinho, que ele surge quando um líquido, ele escoa, né, por um orifício aberto no fundo de um tanque raso. Tá? O tanque ele tem que ser raso, a altura do tanque, existe uma relação entre a altura do tanque e o diâmetro do orifício que faz com que cause esse vórtice aqui, né, que é um verdadeiro redemoinho. Ele se forma sempre que a profundidade, né, sempre que o H for inferior a cerca de 3 vezes o diâmetro do orifício, tá? Então, para que o vórtice não aconteça, o H ele tem que ser maior do que 3 vezes o diâmetro do orifício, pelo menos. Ou o diâmetro tem que ser menor, né, do que H sobre 3, para que não haja o vórtice, né, nos nossos reservatórios. Esse fenômeno aqui que a gente faz, né, essas medidas que a gente faz, o H ser maior do que 3D, é para evitar, é para garantir, lá em reservatório a gente vai comentar sobre isso, né, garantir a submergência no reservatório, tá? Só que lá no reservatório a gente pode ter tanto a captura de água pelo fundo quanto pela lateral, né? E de toda forma a gente faz sim a garantia aí da submergência, tá? Então, o vórtice, né? Os inconvenientes do vórtice é o arrasto de ar, né? Causado, ele leva ar, o redemoinho ele leva ar, e esse arrasto de ar ele pode reduzir a vazão, né? Porque onde tem água ele cria vazios, né? Cria bolhas de ar, e isso reduz a vazão. Isso provoca ruídos dentro da tubulação. E o acúmulo de ar, né, também provoca o acúmulo de ar em pontos altos das canalizações. E a gente sabe que acúmulo de ar dentro das tubulações pode gerar a cavitação, né? Então, pode prejudicar o funcionamento de alguma bomba ajusante na tubulação. Então, esse vídeo aí é um videozinho que eu vou passar para vocês assistirem aqui no final, já está bem pertinho de acabar. É um vídeo bem interessante que trata o mecanismo da formação do vórtice, né, em uma tomada d'água de usinas hidrelétricas. E aí é um vórtice de grande porte, né, porque a gente está lidando com hidrelétricas, então tudo é muito grande, e a gente tem a formação desse vórtice, que aí toma uma proporção muito maior. É bem interessante de se assistir, só para que a gente conheça um pouco, né, os efeitos aí de um vórtice em um sistema, né, através de um orifício. A perda de carga no orifício, ela corresponde à diferença das energias cinéticas, certo? O que a gente vai ter aqui, basicamente, é a diferença da energia cinética. Então, vai ser a energia cinética gerada pela velocidade real
real. E a carga cinética, perdão, aqui é teórica, escrevi errado. Teórica e velocidade real. Então, se a minha velocidade real é menor do que a teórica, quer dizer que eu estou perdendo carga, tá? E aí a perda de carga vai ser exatamente a diferença entre as cargas cinéticas aí do escoamento. Então, a gente sabe que o coeficiente de redução de velocidade é a relação entre a velocidade real e a teórica. Logo, a velocidade teórica vai ser a real dividido pelo CV. Vou jogar isso aqui, ó. Né? A teórica é velocidade real pelo CV. Então, a minha perda de carga vai ser dada por 1 menos o CV ao quadrado, 1 sobre CV ao quadrado menos 1, que multiplica a velocidade real por 2G, tá? Então, depende puramente do coeficiente de redução de velocidade e da velocidade real do escoamento. É assim que a gente calcula a perda de carga dada no orifício. Quando a gente tem um escoamento com nível variável, que normalmente lá nos orifícios de pequena dimensão, né, o orifício é tão pequenininho que não gera mudança de nível no reservatório. Mas quando a gente tem um orifício de grande dimensão, esse nível vai variar, porque aí eu tenho vazões muito maiores, eu tenho uma saída muito mais significativa que vai gerar, né, que vai culminar no esvaziamento do meu tanque. Então, a gente precisa calcular o tempo de esvaziamento desse reservatório, tá? O tempo de esvaziamento, ele é dado por 2 vezes a área da superfície do reservatório, tá? Dividido pelo coeficiente de descarga, vezes a área do orifício, vezes a raiz de 2G, vezes a altura. Isso aqui é o resultado de uma equação diferencial, tá? De escoamento no tanque, né? Que o tempo de esvaziamento e tudo que a gente junta lá uma série de problemas e consegue resolver, tá? Então, é dado por essa equaçãozinha aí. Então, área do orifício, área do reservatório, né, que normalmente, se for um reservatório, é um circular. Ficou tudo menos um círculo bonito aqui. Aí, isso aqui é a área do orifício, aqui é a área da superfície do reservatório, né? O tempo de esvaziamento é dado em segundos, tá? Só isso, né? O 2G é a gravidade, o H é a distância aqui até o centro, né? A carga que não muda, tá? E para finalizar aqui, a gente tem um último exemplo para resolver. Em uma estação de tratamento, existem 2 decantadores de 5,5 por 16,5 e 3,5 metros de profundidade. Para limpezas e reparos, qualquer uma dessas unidades pode ser esvaziada por meio de uma comporta quadrada de 0,3 metros de lado, instalada junto ao fundo do decantador. Calcular a vazão inicial na comporta e o tempo necessário para esvaziamento do decantador. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem um decantador, né? Tá aqui o tanque do decantador. Esse decantador, ele mede 5,5 por 16,5 por 3,5 aqui de profundidade. E possui uma comporta quadrada de 30 centímetros de lado junto ao fundo, bem aqui, no fundinho do decantador. A comportinha aqui, de 30 centímetros, tá? Calcule a vazão inicial, né, na comporta e o tempo necessário para se esvaziar o decantador. Então, aqui nesse caso, é um caso clássico, onde a gente tem um reservatório cheio, né, e vai esvaziar aqui pela comporta, e a gente precisa calcular a vazão que vai sair aqui, e também o tempo que demora para esvaziar. Para isso, a gente precisa fazer a correção do coeficiente de descarga
porque a nossa comporta está junto ao fundo. Então, se ela está junto ao fundo, cadê aqui a figurinha? Só para mostrar de novo. Se ela está junto ao fundo, o nosso coeficiente aqui de redução, né, ó, que a gente tem que fazer a redução, o CD' vai ser o coeficiente original, né, o 0,61, mais 1, mais 0,15, vezes o K. E o K é calculado, ó, como é de fundo, é a parte que está em contato, né, que é o 0,3, dividido por 2 vezes o perímetro da peça. Tá? Vamos lá fazer essas continhas. Para finalizar por hoje. Tá. Então, deixa eu só mudar essa cor aqui, tá muito clara. Tá encandeando meus olhos. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o nosso... Cadê? Calcular o nosso Kzinho aqui. O K vai ser igual a B, né, que é 0,3, dividido por 2 vezes 0,3 mais 0,3. 0,3 dividido por ponto 3 mais ponto 3, 0,6 vezes 2, 1,2. Nosso K aqui, 0,3 dividido por 1,2, igual a 0,25. Tá? Então, nosso CD' vai ser igual ao CD vezes 1 mais 0,15 vezes o K. O valor médio do coeficiente de descarga é 0,61. 1 mais 0,15 vezes 0,25. Então, nosso coeficiente de descarga aqui vai ser igual a 0,15 vezes 0,25 mais 1 vezes 0,61. Nosso coeficiente de descarga vai ser 0,633, tá? Pronto, esse é o nosso coeficiente de descarga. Com isso, a gente pode calcular a nossa vazão. Vazão, então, vai ser CD vezes a área vezes a raiz de 2GH. Aqui o CD'. 0,633. A área do orifício é 0,3 vezes 0,3. E a raiz é 2 vezes 9,81 vezes a altura, que é 3,5. Então, a nossa vazão aqui, em metros cúbicos por segundo, vai ser 2 vezes 3,5 vezes 9,81. Raiz disso é vezes 0,3 vezes 0,3, que é a área da comporta, vezes 0,633. Nossa vazão aqui, enorme a vazão, 0,472 metros cúbicos por segundo, tá? Ou seja, vazão aqui, 472 litros por segundo, que passa aí através dessa comporta. E aí, com essa vazão, vamos ver quanto tempo esse tanque demora para esvaziar. Certo? Vamos lá. O tempo de esvaziamento em segundos, ele é igual a 2 vezes a área do reservatório, dividido pelo nosso coeficiente de descarga corrigido, vezes a área do orifício, vezes a raiz de 2 vezes a gravidade, e isso aqui vezes a raiz da carga. Então, nosso tempo aqui vai ser 2 vezes. A área do reservatório é 5,5 vezes 16,5. Então, 5,5 vezes 16,5. Dividido. O CD, 0,633. A área
área do orifício é 0,3 vezes 0,3. E a altura, 3,5. Então, o tempo de esvaziamento aqui em segundos mil 345,6 segundos. Se eu quiser colocar isso aqui em minutos, 22,43 minutos. Então, esse tanque, ele esvazia em aproximadamente 22 minutos e meio. Tá? Todinho. Esse tanque aqui, por essa comporta, ele faz aí o esvaziamento para a limpeza do decantador em 22 minutos e meio.